Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós, de frente com a favela. Hoje estou com ela, olha só, a grande que dispensa apresentação. Mas vamos lá. Doutora Conceição, 43 anos, 40 só de Juquitiba, 40 anos só de médica em Juquitiba. Doutora Conceição, ex-vereadora, clínica médica e ginecologia também, as suas especialidades, ativista nas redes sociais, intervencionista declarada, e agora o que chamou a atenção do Jornal Agora é Sério é que a doutora é também a favor do fim do isolamento social. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, Guto. Muito obrigada por essa apresentação tão gentil, não merecia tanto elogio. Que isso, doutora, a senhora é uma ícone em Juquitiba. Ah, bondade sua. Estou realmente há muitos anos aqui, desempenho o meu serviço profissional já há 40 anos, mas não é que eu seja contra o isolamento. Note bem, o vírus existe, temos que ter os cuidados referentes a este isolamento, porém, ele tem que ser de uma forma, vamos dizer assim, mais coerente. Só as pessoas com mais idade, eles estipularam 60 anos, as pessoas portadoras de doenças crônicas, pode ser até pessoas mais jovens, mas que tenham alguma doença autoimune, alguma doença pulmonar, cardiovascular, que faça uso de quimioterapia oral, de cortisona, de citostático, de alguma medicação que abaixa a sua imunidade. Teve um óbito em Juquitiba, eu soube, mas era uma paciente renal crônica. Quando o rim da gente não funciona, nós temos que ir para diálise, todo mundo, não interessa a causa, o tratamento é a diálise. E nesse translado de diálise, a pessoa tem contato com outras pessoas, com outros doentes, com profissionais da saúde, e fica mais vulnerável ainda a se contaminar. Se não seja o coronavírus, que sejam outros micróbios, vamos dizer assim. Então, essas pessoas têm que manter um isolamento social. Embora, como eu falei, o renal crônico fica mais difícil, porque pelo menos 3 vezes por semana eles têm que se deslocar. Fora disso, o isolamento é necessário sim, mas não todo mundo confinado em casa, não sei quantos dias que já está isso, não se toma um sol, é um maior, vamos dizer assim, brincadeira com as pessoas de idade, que muitas vezes querem ir na farmácia, mas a gente explica, olha, não é para ir, um filho vai, mas ela tem que tomar um sol em casa, levar lá ao jardim, alguma parte da casa que toma esse sol, porque no sol esse vírus tende a não se reproduzir, e isso é muito bom. Onde deu esses níveis elevadíssimos de óbito foram em países gelados, países com um número de idosos enorme, como Itália. De cada 5 pessoas lá, um é idoso. No Brasil é predominantemente jovens que têm, isso facilita. Ontem, uma tarde de verão, 40 graus ao sol, um céu de marinheiro, nenhum vírus resiste a uma quentura dessa. Hoje já baixou a temperatura. Vamos permanecer aí uns dias com a temperatura mais amena, mas ela volta a subir. Aqui não tem geleira. Então, está se comparando, não sei aonde teve, não sei mais aonde morreram, mas as condições climáticas não estão sendo, muitas vezes, sendo referidas. O que eu acho necessário é que essa orientação de isolamento social seja mais explicado, que esse povo de mais idade ou mais vulnerável a pegar qualquer uma outra doença fique nas suas casas.
Mas os demais têm que trabalhar. Não tem doença no mundo que justifique uma família morrer de fome, uma cidade ter o comércio parado, um polo financeiro maior da América do Sul como São Paulo todo fechado, todo mundo triste, todo mundo desesperado, aqueles empresários sábado na Paulista, sem saber como é que demite os funcionários que estão lá desempenhando o seu trabalho e foram afastados sem saber o que fazer e ele muito menos o que dizer. É isto que está errado. É isto que eu sou contra. Nós não podemos quebrar a economia de um país para tratar doença nenhuma. Não é por aí que se cura ninguém, matando outros de fome. Já imaginou um taxista? Não passa ninguém na rua. Ele não faz nenhuma corrida. Mas a mulher está esperando que ele chegue com uma compra, as crianças estão pedindo um danoninho, uma bolacha, e o homem não fez nem 10 reais de corrida. Isso é desesperador, gente. E não tem uma posição, não se tem vamos dizer assim, por onde eu vou, um caminho a trilhar. A gente só ouve, tanto do Ministério da Saúde, eu ouço direto, quanto de políticos estaduais, que isso vai ser mantido. Ontem eu cheguei a ouvir que isso vai ter mantido em maio e junho. Tenha paciência, até lá não há quem resista. A senhora acha que o comércio suporta uma quarentena até junho, doutora? De jeito nenhum. O nosso comércio está sendo arrasado. Os nossos comerciantes precisam reativar suas funções. Eles têm funcionário, eles têm responsabilidade, eles têm juízo, eles estão aflitos. E isso leva a um desespero. Daqui a pouco vai gente se suicidar, matar. Um estava xingando na Paulista o governador. É desespero. Leva um homem a um desespero, ele faz isso. Agora vou processar ele. Processar coisa nenhuma. Tenta entender o que passa na cabeça de uma pessoa totalmente. Tiraram tudo de mim. Estou esperando a morte chegar. Que história é essa de combater uma virose? Não tem doença no mundo que isso possa abrandar. Já que passou a fase maior, vamos dizer assim, a fase maior não digo de contaminação, porque agora é a contaminação comunitária. E nós todos vamos ter contato com esse vírus. Por isso nós temos que usar os nossos... Toda a população vai ter, doutora? Contato com o vírus? Pelo menos uma grande maioria vai ter o contato. O contato. Porque só depois desse contato é que essa curva exponencial de transmissão abaixa. Agora, como é que vai se reagir? Aí depende de cada um. Vamos tirar da frente os mais idosos, os mais vulneráveis, mas não vamos parar o mundo por causa disso. Isso não é justificativa. Eu não posso crer. Agora, quem tem também os seus pulmões comprometidos, tem um problema cardiovascular, tem a sua doença crônica, principalmente se ela estiver descompensada, evite aglomeração, mantenha os cuidados, se restringe. Esses têm que se preservar. Tem que se preservar. Essas pessoas que têm as doenças crônicas... O povo tem que entender isso. Essas pessoas, a senhora é a favor de que essas pessoas que se têm as isolem. doenças crônicas, essas se isolem. E não só idoso. Sim. Todo mundo que faz uso de cortisona, de quimioterapia oral, de citostáticos, de remédios que abaixam a imunidade. Esses devem se manter na quarentena e ter os cuidados especiais. Agora, fora isso, a outra população segue vida normal. É lógico, sempre com os cuidados. Os cuidados têm que ser preservados, inclusive com eles. Usem máscara no comércio. Isso é normal. Usem luva. Usam álcool gel. Mas não pode decretar fome para todo mundo. Não pode decretar falência, miséria. Porque é isso que está sendo previsto que vai acontecer. Como é que estão essas mães em casa que vivia ali no ponto de ônibus, querendo, no ponto de ônibus não, no sinal. No semáforo, né? No semáforo, vendendo balinha, chiclete. Onde está esse povo?
Eles viviam daquilo para levar um feijão e arroz para casa. Eles sumiram, porque não passa mais carro. Gente, isso não pode continuar. Isso só vai tomar um novo caminho quando o povo se rebelar. Quando o povo gritar, de fome eu não morro. Eu vou atrás do meu alimento. Eu tenho filho aqui pedindo leite. É isso que o povo está se revoltando e está começando a enxergar. E é o que nós estamos vivendo. Certo. Na opinião da senhora, então, esse isolamento ele vai matar mais as pessoas de fome e desespero do que propriamente pelo vírus? Às vezes nem a fome chegou, o homem deu um infarto. Do nervoso, da ansiedade, crise de ansiedade, nervoso, né? Ele viu o seu negócio quebrado, os seus funcionários tendo que demitir. Olha a agonia que esse homem vai passar, o desespero. Gente, isso é muito grave. Aí você busca ouvir uma autoridade, vou ter que prorrogar isso até junho. Ontem eu escutei isso. Poxa, prorrogar até junho, o que fazer com esse povo aqui? Temos que achar uma saída. Eu não sei a saída, mas os políticos vamos sugerir que eles vão lá no governador. Olha, nós só tivemos um caso de óbito até agora. Depois que terminar o prazo que ele estipulou, o 22 aí, só temos um caso. O que o senhor acha da gente propor que até determinado número de habitantes, eles vejam lá qual é o melhor, o comércio possa abrir e nós garantimos a circulação menor, pedir se você puder ir comprar isso e aquilo numa vez só, em vez de duas, faça. Em vez de você que é mais velha aí, manda um filho. Essa orientação vai continuar tendo. Os comerciantes, todos com os seus cuidados, com máscara, com luva, com álcool gel. Entrou na loja, álcool gel. Mas não é só farmácia, supermercado, o nosso comércio pequeno. Esse povo está desesperado. É isso que me preocupa e é isso que não houve uma atenção. Talvez até porque pensaram só em estatística, num número maior, num número muito grande, numa doença séria, mas que para nós não está uma coisa aterrorizadora, está uma coisa preocupante, mas não pode ser matando ninguém de infarto, de desesperos, de insônia. Não, um homem que não dorme, que não tem dinheiro, que está vendo a falência. Esse homem não vai morrer de fome, não. Ele vai ter um infarto antes. E o sistema imunológico dele também fica comprometido, né? Comprometido, o estresse que mais baixa. O estresse dele que vai abaixar, né, todo o sistema. O estresse é o maior comprometedor de um sistema imunológico. Ele acaba com o sistema imunológico. E isso é o que a população mais está vivendo, né? É o que mais a população... Isso não que é é esse estresse, que é essa fadiga, que é esse, né? Esse mal-estar. Esse tédio, né? Esse mal-estar, né? E essa visualização que a sua falência está ali na esquina. Você só aguenta esse mês pagar os funcionários. Mês que vem não tem dinheiro. E agora? Qual que é a opinião da senhora se no dia 22 o Dória, o governador João Dória, declarar aí mais uma prorrogação da quarentena? Olha, eu acho que a pressão que houve sábado, parabéns para aquele povo que foi na Paulista e aqueles motoqueiros que foram domingo, tem que reagir. Porque quanto mais se acomodar, mais o sistema rocha. Tem que reagir sim, tem que reclamar. Embora eu, como intervencionista, não acho que esse seja a solução. A solução é uma intervenção militar. Se pelo menos a metade daquilo tivesse na porta de um quartel, já tinha resolvido. Mas o povo não vai. O povo acha que eu estou errada. Mas não estou aqui para falar de intervenção. Estou para falar... sobre o isolamento hoje, né? Sobre o isolamento social que vivemos e que está prestes a fazer o que com a nossa cidade? Levar todo mundo ao caos? Esses comerciantes que tanto eu gosto de ir nas lojas deles, que tanto sofregueza,
pago com a maior boa vontade, aquele povo alegre. A senhora sempre prioriza consumir o dinheiro da senhora aqui no comércio de Juquitiba, né? Para valorizar o comerciante, né, doutora? Só não compro aqui o que não tem. O que tem, a senhora compra aqui? Encomendo, eles trazem, eles são amicíssimos. Tem vários no meu WhatsApp que me mostram: doutora, lá de São Paulo, tô vendo aqui essa sandália, é mais ou menos como a senhora quer. Sim. E eles sabem que eu gosto de bijuteria, compra blusas. É assim, a senhora tem um bom relacionamento com o comércio de Juquitiba, né? Bom relacionamento, e também faço uso desse comércio. Acho que isso é necessário, é bom para o município, é dinheiro circulando na nossa cidade. E isso está comprometido sem uma posição. Até agora não vive um silêncio mortal. A senhora acha que os vereadores e o prefeito deveriam se reunir e pensar numa medida aí, pelo menos, para fazer com que esses comerciantes de pequeno porte aí, para a própria sobrevivência deles, né? A sobrevivência deles, nossa! Porque nós também, todos que moram aqui, vão ser comprometidos também. Porque até agora nenhum vereador, nem nada do Legislativo se manifestou, né? Não se reuniram em prol de comércio, nada, né? Eu tenho pouco relacionamento com político, mas eu acho que aí, a essas alturas, o próprio governador já vai estar mais, não é sensibilizado, mas se vê obrigado a tomar uma posição, porque foi uma pressão gigantesca. Eu fui chamada para ir lá pro comerciante. Fui chamada pela feirinha da madrugada. Queria que eu fosse, desde quinta-feira estavam atrás de mim para eu ir. Eu não vou, porque eu já tenho uma certa idade e tenho horário de tomar remédio, tomo insulina, sou diabética. E não posso me envolver no movimento daquela extensão. Eles saíram de madrugada de casa para se organizar. Foi estupendo aquilo lá, aquilo abalou o Dória, assim. Sem dúvida, qualquer político sentiu o peso da bola ali. E é nessa hora, e aproveitando essa brecha aí, esse caminho que abriram para os municípios ir lá e dizer: vamos, nosso comércio não pode passar, não aguenta mais um tempo maior. Doutora, vamos fazer uma programação para eu dar uma satisfação. Sim. É isso que eu pontapé, né? Foi um pontapé inicial, né? Exatamente. Doutora, mesmo a senhora se enquadrando aí no grupo de risco, a senhora é a favor, continua batendo o martelo que é a favor contra o isolamento social? Não, a senhora... não sou contra o isolamento. Eu sou a favor para determinados grupos de pessoas. Ele é necessário. Entra naquele sistema lá do isolamento vertical, horizontal, né? Entra no tipo de relacionamento, de isolamento, em que os mais vulneráveis se afastem. Se afastem porque existe um risco. A senhora faz parte desse grupo? De risco? Faço. Faz? E por mesmo assim? Idade, por ser diabética. Sim. Mas eu me cuido e brigo que só. A senhora é a favor de uma flexibilidade aí no isolamento, né? Mas é uma necessidade. O isolamento não pode ser para todo. Quantos anos você tem? Você é um homem jovem. Então, se você for ali andar na praça, você vai ser preso? Isso pode ter cabimento? É isso que está acontecendo. Está havendo uma extrapolação tremenda. Então não está havendo uma coerência. Está tendo excesso. Excesso, assim, demais. Prender o surfista. O que o surfista está contaminando quem lá no meio do mar, pegando uma onda? Como que isso pode entrar na cabeça? Isso vai, se não houver agora um bom senso, se não houver uma atitude coerente, isso vai levar até uma guerra civil, porque uma pessoa desesperada, não tendo comida em casa, e o nego dizendo vai até junho, você parte para cima, você vai usar armas, você vai invadir. E é isso que nós não podemos acontecer, nós temos que ter a coerência. Quem tem que pedir isso são os políticos. Nós temos autoridade aqui que nos representam, junto a autoridades maiores. Vamos
correr lá e pedir socorro. Olha, o povo lá não aguenta nem desse prazo. Certo. E eu não tenho o que fazer com 40 mil desempregados, não. Vai lá e conta para ele. E ele, diante da pressão que aconteceu sábado, vai estar meio balançado. Ontem teve outra manifestação contra ele. Eu assisti, passei para você. Sim. Político contra ele, esse senador. E uma coisa feroz. Então o homem também tá, ele também é humano. Ele também está vendo que tem que recuar, que tem que achar uma solução adequada. No próprio pronunciamento dele ontem, ele, segundo informações, ele viria com medidas mais duras, drásticas e acabou recuando. Recuou, né? Recuou. Tá vendo? É o que valeu a pressão do povo. Foi. E aqui vai ficar esperando de braço cruzado? Não! Aqui nós temos que socorrer esse povo, nossos pequenos empresários, nosso comércio. Ele não pode ficar sem um pronunciamento, sem uma atitude realmente que leve a uma solução, né? Certo. Doutora, a senhora, com todo o conhecimento que a senhora tem aí da medicina, dedicou uma vida inteira à medicina, 43 anos como médica. E o conhecimento político que a senhora também aprimorou durante toda essa jornada da vida da senhora. E se hoje, por um acaso, a senhora fosse prefeita de Juquitiba, qual seria o decreto hoje que a senhora assinaria e estaria dando uma entrevista aqui para o Agora é Sério? Quais seriam as medidas para o município de Juquitiba? As que eu falei jamais me tocaria em posição nenhuma de política. Sim, mas quais seriam as medidas hoje para Juquitiba? Política intervencionista de raiz. Hoje eu entendi que político nenhum põe esse país nos eixos, a não ser as Forças Armadas. Sim. Nós estamos à beira de um comunismo e ninguém tira um comunismo se não for o exército. Então eu jamais pensaria nessa posição. Certo. O que eu estou sugerindo é quem está lá constituído e eleito que tome essa providência. A providência é usar o bom senso, a educação e as armas que ele tem na mão. Quais são? Se deslocar às suas autoridades superiores junto com a Câmara e lá pedir o quê? Uma solução. Porque ele tem uma responsabilidade tremenda com esse povo que está aqui preocupado. Você vê que a pessoa está se estourando a troco de nada já. Já está assim, de perder a voz a um grito. A pessoa se toca num silêncio e de repente solta um grito. Eu vi há pouco tempo isso. A pessoa, aquilo já é o desespero dominando a pessoa, porque não tem uma palavra, uma posição, não tem para onde enxergar uma saída. É isso que está faltando. A senhora é a favor da volta da abertura do comércio em Juquitiba? Totalmente. E rápido. Porque o povo vai morrer, mas não é do vírus, não. É de infarto, é de fome. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Já pensou você trancado em casa e o seu comércio decretado falência e você não tem como alimentar seus filhos? Isso leva qualquer uma loucura. E aí tem que esperar a curva do vírus abaixar? Não. Vamos aguardar de uma forma mais sensata. Bota os leitinhos das crianças, enche sua geladeira, aí você tem condição de caminhar, aguardar as novas evoluções. Eu creio que o próprio governador vai sim tomar uma posição sensata, porque ele está sendo muito pressionado. E valeu essa pressão. Parabéns ao povo de São Paulo, aqueles empresários magníficos que sabem a responsabilidade que tem com aquele número exuberante de funcionários que eles, como ser humano, têm pena de mandar embora, demitir. Isso é o fim da pecado por causa de um vírus. Para! Não é assim que trata a doença nenhuma. Doença não se trata desse jeito. Eu passei minha vida estudando como é que trata a doença. Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Levar a falência. Antes do vírus chegar, já está tudo morto de fome. Doutora,
Muito obrigado pelas suas informações. Um bom dia. Suas últimas aí, por favor. Muito obrigada a você, Guto, e que a gente consiga um resultado favorável para a nossa cidade. Somos todos pobres, nossa cidade também, mas eu creio sim nesse povo que está aí nos órgãos públicos e que podem tomar uma posição a favor de quem colocou eles lá, né? Muito obrigada. Valeu, bom dia.